Eu gostaria de fazer leitura novamente do texto que o nosso pastor leu, em Atos, no capítulo 17. Embora nós tenhamos um outro texto que a gente vai estar complementando aqui a nossa exposição nessa manhã. Então, capítulo 17, versículo 16 e 17, que já foi lido, eu vou reler. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso falava na sinagoga com os judeus e gentios piedosos, também na praça, todos os dias com os que se encontravam ali. Versículo 22 e 23. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos, porque andando pela cidade, observando os objetos de culto que vocês têm, encontrei também um altar, no qual aparece a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Pois esse que vocês adoram sem conhecer é precisamente aquele que eu lhes anuncio. Paulo estava na segunda viagem missionária dele, e, na verdade, assim, por conta do que tinha acontecido lá em Tessalônica, ele passa por Bereia e ele vai gastar pouquinho tempo aqui em Atenas, mas tempo suficiente para a gente ouvir essa declaração que ele faz ali no Areópago, depois de ter pregado na sinagoga, de ter pregado na praça. Ele finalmente é chamado para aquele lugar onde as discussões do dia são colocadas. E é interessante que o texto vai dizer para a gente que Paulo se revoltava com a idolatria que reinava na cidade. Então, assim, a nossa maior motivação para fazer missões, e essa igreja está fazendo, é a glória de Deus. Porque a idolatria, ela rouba dos povos a oportunidade de dar glória ao único Deus verdadeiro. Então, Paulo se revolta por conta disso, porque ele percebe que a glória que era para ser dada ao único Deus verdadeiro, agora está sendo dado àquelas imagens representadas naqueles altares. Em todo canto que você chegava em Atenas, você via incensos, você via adoração, você via imagem, você via oferendas, e aquilo revolveu o espírito de Paulo. E aí nós vamos entender como Paulo percebe que a obra missionária é realizada. Lá no capítulo 10 de Romanos, ele vai dizer que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como é que invocarão aqueles em quem não creram? Como crerão naqueles de que nada ouviram? Como é que ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como diz a Escritura, quão formosos são sobre os montes os pés daqueles que anunciam boas novas, que dão boas notícias. Então, por conta dessa visão, a nossa igreja é uma igreja marcada por missões. E por isso nós temos os nossos amados que estão entre as nações. Eu e meu esposo passamos também uma grande temporada. Por quê? Porque Deus não quer ser um Deus desconhecido. Então, eu vou falar nessa manhã, na verdade, não sobre um Deus desconhecido, mas um Deus que se revela. Um Deus que quer ser conhecido e começou a sua manifestação, a sua revelação mais, digamos, especial, mais próxima com o povo de Israel. Então, eu quero trazer aqui para os irmãos, nós vamos meditar um tanto de tempo aqui na Escritura do Antigo Testamento, em Romanos, no capítulo 15, no versículo 4, Paulo vai dizer que tudo que outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então, a Escritura nos ensina paciência, a Escritura nos traz consolação e a Escritura nos traz esperança. E Paulo vai dizer que tudo, não há nada que esteja no registro do texto sagrado, que não traga ensinamento, que não traga instrução. Em Coríntios, Paulo vai dizer, na carta aos Coríntios, na primeira carta, ele vai dizer, inclusive, que as coisas que aconteceram aos israelitas no passado, elas foram deixadas registradas para nós, para nos servir como exemplo, a nós, para quem é chegado o fim dos tempos. Então, o que nós temos, essa revelação de Deus,
que caminha do Antigo Testamento e se concretiza e se consuma na pessoa de Jesus, ela é fonte de ensinamento para nós. Então, eu quero passar para o texto de Êxodo, no capítulo 19, porque nós vamos perceber como Deus começa a se revelar com esse povo. Nós poderíamos discorrer sobre vários textos, mas o nosso tempo é exíguo, então a gente vai trabalhar com alguns textos. No capítulo 19 de Êxodo, logo no versículo 1, a palavra do Senhor vai dizer que no terceiro mês, depois que os israelitas saíram, os filhos de Israel saíram da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, eles chegaram ao deserto do Sinai. Então, Deus já libertou eles já viram todos os feitos do Senhor ali em terra do Egito, coisas espantosas, e Deus tira o povo, como Ele muito bem anunciou. E Ele vai dizer que Ele vai tirar esse povo para que esse povo o sirva, para que me adore e para que celebre uma festa para mim no deserto. Então, um mês depois, esse povo está lá no Sinai, onde vão ficar aí por volta de um ano, onde Deus vai estar se revelando para eles e onde também Moisés vai estar recebendo de Deus aquela planta do tabernáculo, ele vai estar fazendo toda aquela elaboração. E quando a gente chega aqui no versículo 16 ao 20, veja de que maneira Deus vai se revelar aqui para os israelitas. Ao amanhecer do terceiro dia, interessante, né? No terceiro dia, houve trovões e relâmpagos, e uma espessa nuvem cobriu o monte, e ouviu-se um forte som de trombeta. Tente imaginar essa cena, de maneira que todo o povo que estava no arraial tremendo de medo. E Moisés levou o povo para fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor havia descido sobre ele em fogo. A fumaça subia como a fumaça de uma fornalha. E todo o monte tremia com violência, e o som da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava, Deus lhe respondia no trovão. O Senhor desceu sobre o monte Sinai, sobre o alto do monte. O Senhor chamou Moisés para o alto do monte, e Moisés foi até lá. Agora você imagine esse povo que está saindo daquele ambiente pagão. Esse povo que estava, de certa forma, escravo, mas num ambiente, digamos, razoavelmente seguro ali no Egito. E agora, ao pé do Monte Sinai, você tem toda essa cena, eu não sei se você consegue visualizar isso. O monte estava tremendo. Era como se você tivesse ali um mini terremoto acontecendo, mas você não tem só aquele tremor. Você tem uma fornalha, um fogaréu que está subindo lá no alto do monte. Você tem uma nuvem muito espessa. E a voz do Senhor ressoa como um trovão. Então, Deus começa a se manifestar e a se revelar para esse povo, começando uma jornada de relacionamento com o povo de Israel. Porque, na verdade, esse Deus que se revela, ele é um Deus que se aproxima. E ele também quer aproximação. Então, apesar de todo esse estardalhaço ali no Monte Sinai, o alvo de Deus, o coração de Deus está voltado para aquele povo, e Deus vai se aproximando, e Deus agora vai ensinar também esse povo a se aproximar dele. Como é que faz? Como é que se aproxima de um Deus santo desse? De um Deus que, quando se manifesta, faz a terra tremer. E, a partir daqui, Deus começa a ensinar um caminho de aproximação desse povo para ele. E ele vai ensinar, a gente vai perceber isso no Pentateuco, eu gosto demais do Pentateuco, por causa dos ensinamentos que a gente tem. O Senhor vai dar um sistema de sacrifício, o Senhor vai ensinar para eles que precisa de um mediador para chegar diante de Deus, e o Senhor vai trazer para eles a representação da sua presença de maneira visível, em algo chamado, uma tenda chamada tabernáculo, que de pronto eles não entendiam exatamente como é que funcionava. Mas Deus, ao longo do tempo, iria mostrar a esse povo que toda a diferença da vida deles, quer fosse nas batalhas, quer parado, quer andando, quer levantando coluna de fogo ou nuvem, que o diferencial para a vida deles era a presença de Deus no meio do seu povo. E Deus vai ensinar esse povo como é que se aproxima de um Deus santo. E esse povo começa a aprender agora que quando você peca,
os pecados voluntários, os pecados que você toma consciência deles, você traz um animalzinho, você impõe a mão sobre ele, né? O hebraico vai chamar esse ato de capará, que os pecados, né, ficam ali encobertos, temporariamente, né, transitoriamente, o pecado fica encoberto, porque quando você peca, você tem que levar outro. E esse povo vai aprender com esse ato que se repete, e se repete, e se repete, com o dia da expiação, que era aquele dia que então se oferecia o sacrifício pelos pecados de todo o povo. Esse povo vai aprender 3 coisas muito importantes. Eles vão aprender sobre a gravidade do pecado. Eles vão aprender que sem derramamento de sangue não há perdão, não há remissão. E eles vão aprender que confissão é algo importante. E que esses 3 elementos são necessários naquela dispensação e naquela aliança para você se aproximar de Deus. E nessa figura do tabernáculo, nós vamos ver também que esse Deus que se revela e ele fala. Em Êxodo ainda, no capítulo 25, no versículo 21 e 22, a palavra do Senhor diz o seguinte: ponha, Deus ensinando e instruindo a Moisés, ponha o propiciatório em cima da arca, e dentro dela coloque o testemunho que eu lhe darei. Ali eu me encontrarei com você, e de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei com você a respeito de tudo que eu lhe ordenar para os filhos de Israel. Quando você chega em Números, no capítulo 7, no versículo 89, um capítulo bastante longo, Números capítulo 7, no versículo 89, a gente tem essa mesma narrativa outra vez. Quando Moisés entrava na tenda do encontro para falar com o Senhor, ouvia a voz que lhe falava de cima do propiciatório, que está sobre a arca do testemunho entre os 2 querubins, e assim lhe falava. Então Deus fala com Moisés, esse tabernáculo já está pronto, toda essa simbologia da presença de Deus no meio do seu povo, e ali, naquele lugar, naquele segundo quartinho, né, fechado, você tem ali aquela arca que parecia uma caixa retangular, com aquela tampa onde 2 querubins estavam esculpidos com as asas tocando uma na outra, e o rosto deles estava inclinado para a tampa, para baixo. E a partir dali, Deus começa a falar com Moisés. E começa a dar instrução. E o povo está sabendo disso, que esse Deus que se revela é um Deus que fala, é um Deus que ensina, é um Deus que dá instrução, é um Deus que dá direcionamento, é um Deus que requer do seu povo uma maneira específica para se achegar a Ele. E é interessante que os estudiosos vão dizer, por toda a narrativa que a gente tem no Pentateuco, que aquele lugar chamado de Santíssimo Lugar, o Santo dos Santos, ele não penetrava luz natural. A cobertura impedia que qualquer luminosidade externa entrasse. Também não havia luz artificial. A luz artificial estava no outro pavimento, que era o lugar santo, representado ali pelo candelabro. Mas havia uma luz constante, contínua naquele lugar, que nem era natural, nem era artificial, mas era a luz sobrenatural da presença de Deus naquele lugar, marcando aquele lugar como lugar santo, um lugar onde Deus vai falar, onde Deus vai instruir. E é interessante esse ensinamento que Deus vai dando continuamente aqui, porque, na verdade, irmãos, a gente tem ali naquela figura, daquele lugar especial onde Deus se manifesta, a gente tem ali uma figura que os estudiosos vão dizer que é a figura do Éden. Aquele candelabro, ele vai ter uma representação como se simbolizasse a árvore da vida. Ali, quando a gente está no Santo dos Santos, você tem a figura dos querubins. As cortinas também, elas eram todas bordadas com a figura dos querubins. Então, era Deus trazendo o Éden de volta, por assim dizer,
começando agora essa história de resgate do relacionamento do homem com Deus, e ele faz isso através de um povo. E eu acho bem interessante uma questão a respeito disso, que é, quando Deus começa a dar essas instruções, Arão ele é constituído como sumo sacerdote, e toda a sua família também. E quando a gente chega no capítulo 17 de Levítico, nós vamos ver como Deus vai instruindo esse processo de aproximação. Ele é um Deus que se aproxima, mas ele também vai ensinar como o povo vai se aproximar dele. E a partir do capítulo 16 de Levítico, que inclusive é o capítulo que vai ensinar sobre o dia da expiação, vai trazer todas aquelas instruções, a partir do versículo 2, Deus fala assim para Moisés: olha, fale para o seu irmão Arão, que não fique entrando e saindo do santuário a qualquer hora, não. Não é para ele ficar para lá e para cá. Esse lugar, ele é um lugar santo. Então, eu vou ensinar para ele como é que ele deve andar. Está no versículo 2, que diz assim: o Senhor disse a Moisés: diga a seu irmão Arão que não entre no santuário a qualquer hora, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. E aí Deus vai ensinar como é que Arão, que é o sumo sacerdote, também deve se comportar e vir à presença de Deus. E algo que é bem glorioso é que, depois do sacrifício que ele tem que fazer por si mesmo, a palavra do Senhor vai dizer que ele tem que pegar o incensário e ele vai colocar brasas lá do altar do holocausto, que está lá do lado de fora. Ele coloca brasas ali e depois ele tem que colocar um incenso ali, cheiroso, aromático, moído. E ele, quando entrar lá no Santo dos Santos, ele tem que entrar com essa cortina de fumaça para impedir ele de ver aquela glória que está lá, porque o caminho ainda não estava aberto. Então, Arão não podia ter essa experiência de contemplar, de ver ali aquela luz que emanava de entre os querubins, que representava a própria presença de Deus. Então ele entra com esse incensário, e esse incensário vai fazer essa nuvem de fumaça, e aí o Senhor diz que era para proteger a vida de Arão. Então Arão entrava ali, mas ele nem tinha o privilégio de ver o espetáculo da presença de Deus naquele lugar. O Deus que chama é o Deus que se revela é um Deus que chama e se aproxima. Esse livro de Levítico é o livro onde nós temos mais vezes a voz direta de Deus falando com Moisés. O título dele em hebraico é Vaikra, que significa e chamou, porque é assim que começa o livro, e chamou Deus a Moisés. Mas essa palavra chamou, Vaikra, ela tem origem em outra palavra, que é a palavra aproximar-se. Mas é uma aproximação que você faz com quem já está próximo de você. Então veja que esse verbo, essa palavra vai aparecer, esse verbo vai aparecer em outras ocasiões, mas quando é pessoas que estão distantes de Deus, ela vai ser traduzida por aconteceu o quê? Que é quando Deus fala com Balaão, essa palavra aparece, mas não com a mesma tradução. Então aqui, Deus chama Moisés, mas Deus está próximo de Moisés, e Moisés também está próximo de Deus. E Moisés, nessa intimidade, vai conhecendo mais do Senhor. No Salmo 103, versículo 7, a palavra do Senhor diz que Deus manifestou os seus caminhos a Moisés, e os seus feitos aos filhos de Israel. São dois níveis diferentes de relacionamento com Deus. Moisés conhecia os caminhos do Senhor. E lá em Isaías 55 vai dizer para nós que Isaías diz que assim como o céu se eleva, assim como é distante o céu da terra, assim são maiores e mais elevados os caminhos do Senhor em relação aos nossos caminhos. Mas o Senhor revelou a Moisés os seus caminhos. Aos filhos de Israel, o Senhor manifestou os seus feitos, as suas obras. Eu não sei em que ponto você está. Se você já consegue discernir os caminhos de Deus na sua vida, se você já venceu a cortina de fumaça, ou se você é movido só pelas coisas que Deus faz e o seu relacionamento com Deus está respaldado nas obras, nas ações e nos feitos do Senhor, porque esse é um nível de relacionamento com Deus. Conhecer os caminhos é quando, embora nós não entendamos o que está acontecendo,
Embora a gente não compreenda a obra que está ali diante dos nossos olhos, nós estamos percebendo que a mão do Senhor, as pegadas dele estão naquele caminho. E aquela é uma trajetória em que Deus não deixou você sozinho. Conhecer os caminhos do Senhor é ter mais intimidade com ele. É ouvir o chamado dele e estar próximo para compreender o que ninguém mais está compreendendo. Todo mundo perdeu a paz, porque só está vendo os feitos. E se os feitos são bons, se as obras são boas, se tem maná, se tem... está tudo bem. E se não tem, a fé estremece. Mas Moisés conhecia os caminhos do Senhor. Por isso ele está andando com Deus e compreendendo o que Deus está fazendo. Passa-se 40 anos, nas campinas de Moabe, 40 anos depois, Deuteronômio 6:4, Deus vai mostrar que esse Deus que se revela é um Deus que quer relacionamento. E o relacionamento, ele é baseado no amor, porque é o amor que gera obediência. Jesus ensinou isso para a gente quando ele disse, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E na cartinha de João ele diz, e os seus mandamentos não são pesados. Eles são pesados para quem não ama, para quem não tem relacionamento, para quem ainda está distante. Mas para quem já se aproximou, é um prazer obedecer. E no capítulo 6, no versículo 4 e 5, o Senhor, através de Moisés, já eles pertinho de atravessar o Jordão, diz... Escute Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com toda a sua força. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Então, esse Deus que se revela, esse Deus que se aproxima, ele quer relacionamento. Ele é um Deus que quer ser amado. Ele não quer ser só servido, porque o povo ouviu muitas vezes que Deus falou, eu vou tirar vocês de lá para vocês me servirem. O culto vai ser um serviço que vocês vão prestar para mim. Vocês vão trazer a adoração de vocês, vocês vão trazer o louvor de vocês vão trazer as ofertas de vocês vão celebrar para mim uma festa e vocês vão me servir. É fato que tem muitos cultos que, por aí, né, irmãos, que o culto não é uma celebração ao Senhor, não é um serviço ao Senhor. As pessoas não vão para servir a Deus, elas vão para receber alguma coisa. Mas na perspectiva do que a gente vê aqui no relacionamento de Deus com o povo de Israel, o povo vem para o culto e ele vem para servir, ele vem para entregar, ele vem para dar, ele vem para se render, ele vem para adorar, ele vem trazendo ofertas pacíficas, ofertas de gratidão, os seus dízimos, a sua celebração e a sua alegria. O povo ouviu muito isso. E agora ele ouve um Deus que diz, eu quero ser amado, não só servido. Você me agrada ao me servir, mas eu quero que você me ame de todo o seu coração. Todas as suas ideias e pensamentos, as suas elaborações, os seus planos e projetos, eu quero fazer parte. Eu quero estar aí, eu quero que você me consulte sobre isso. Me ame com toda a sua força, o seu vigor, o trabalho que você faz, onde você põe a sua mão, a aula que você dá, tudo. Você vai respirar o seu relacionamento comigo. Isso é uma quebra de paradigma para esse povo. Porque no mundo antigo os deuses não precisavam você amar os deuses. A religião era de caráter utilitário. Então você servia um Deus que te devolvia alguma coisa. Oferecia-se sacrifícios a Baal para que Baal mandasse chuva, para a agricultura prosperar e etc. Então, o povo estava acostumado com essa impessoalidade no meio pagão, tanto lá no Egito como depois quando eles foram para Canaã. O paganismo era assim, as divindades não tinham relacionamento. Era de caráter utilitário. Eu vou àquele culto, ou eu vou fazer isso e aquilo, porque eu quero receber algo em troca, e assim vai andando o relacionamento, com as divindades. E Deus diz, comigo é diferente. Comigo não é só barganha, não é só... Você pode ter uma expectativa sobre o que eu posso fazer, porque eu posso fazer todas as coisas, inclusive infinitamente mais além de tudo que você pensa, espera e ora. Mas a base, o que sustenta você nesse relacionamento comigo é uma relação de amor. Por isso eu me revelo e por isso eu me aproximo.
Oséias, no capítulo 11, vai mostrar para a gente que o povo não entendeu isso. Eu gostaria de ler esse texto, embora seja um pouco longo, não se preocupe que eu vou ficar dentro do horário. Oséias, no capítulo 11, tempos depois, o Senhor vai denunciar aqui a situação, e o Senhor vai dizer no capítulo 11 de Oséias, quando Israel era menino. Deus fala isso com saudade, viu, irmãos? Apesar daquele tempo ter sido complicado, Deus tem saudade daquele tempo. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Quanto mais eu os chamava, tanto mais se afastavam de mim. Sacrificavam a Baalins e queimavam incenso às imagens de escultura. Mas fui eu que ensinei Efraim a andar. Tomei-os nos meus braços, mas eles não entenderam que era eu que os curava. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor, e fui para eles como quem alivia o jugo de sobre o seu pescoço, e me inclinei para dar-lhes de comer. Veja que visão mais linda. Que Deus fala sobre o relacionamento dele com Israel nesse tempo que Israel era menino. Era um menino desobediente, mas era menino. E aí Deus tinha mais paciência também. E o Senhor amava. Ele estava constituindo uma nação de sacerdotes, começando de ex-escravos. Israel perdeu de compreender essa nuance aqui no relacionamento dele com Deus, como muitos de nós, né, irmãos? Como muita gente que Deus está chamando, está fazendo, toma nos braços, até que chega o dia que precisa de uma disciplina mais rigorosa, porque não entendeu, na hora certa, o que tinha de entender. E perdeu da beleza de se relacionar com Deus. Davi, apesar dos seus problemas registrados nas Escrituras, apesar de tudo, Davi me parece que era uma pessoa espiritualmente à frente do seu tempo. Porque quando ele peca, lá no Salmo 51, a gente vê a declaração que ele faz. Davi conhecia a Torá. Ele conhecia que em Levíticos 6 e 5 está escrito que pelos pecados voluntários você traz um sacrifício, você apresenta, impõe a mão, faz capará, está tudo resolvido. Mas aí Davi diz assim, tu não te agradas de sacrifícios. Não é holocausto que tu queres, porque se fosse eu te daria. Se fosse resolvido só assim, rapidinho, eu te daria. Mas eu sei que os sacrifícios para ti, ó Deus, são um coração quebrantado. E é um coração quebrantado e contrito, tu não negarás a tua misericórdia. E às vezes a gente se engana pensando que coração quebrantado é a pessoa que tem facilidade para chorar, chora fácil, né? Qualquer coisa as lágrimas estão borbulhando. Não é. Coração quebrantado é o coração da pessoa que tem rapidez em reconhecer o seu erro e se retratar perante o seu Deus. Coração quebrantado é de quem, quando tem consciência do seu pecado, vai ao Senhor e vai dizer, contra ti somente pequei e fiz o que aos teus olhos parece mal, para que seja justo quando julgares. Esse é o coração quebrantado. Então, parece que Davi estava à frente do seu tempo. E para a gente finalizar o ponto 3, o Deus que se revela é o Deus da palavra. Glória a Jesus. O Senhor se revela na palavra. A palavra é um instrumento da revelação de Deus para o homem. E a gente vai caminhar fechando aqui essa meditação dessa manhã, ainda continuando com essa simbologia de toda aquela relação de Deus com Israel. E eu quero aqui trazer para a gente pensar a questão do maná. O Deus da palavra, ele dá a sua palavra como alimento. E o que vai simbolizar esse alimento de Deus para o povo no Antigo Testamento, e que Jesus vai fazer esse link falando sobre como ele também alimenta quem vive por ele, se alimenta dele, ele vai ter essa simbologia, esses símbolos. Então, continuando com essa perspectiva do tabernáculo, veja no capítulo 16 de Êxodo. Vamos lá, capítulo 16 de Êxodo. No versículo 4, é quando vai aparecer o que os israelitas deram o nome de... O que é isso? Né? Man, essa palavra no hebraico é uma pergunta, o quê? O que é isso? E aí no capítulo 16, deixa eu ver se é isso mesmo. Desculpa.
Capítulo 16, versículo 4 diz: Então o Senhor disse a Moisés: Eis que farei chover do céu pão para vocês, e o povo sairá e recolherá diariamente a porção para cada dia. Eu os porei à prova para ver se andam na minha lei ou não. Então tem coisas que Deus nos dá que é até para a nossa provisão e suficiência. E a gente vai ser provado naquilo que a gente recebe da parte do Senhor. No versículo 15, a palavra diz assim: Quando os filhos de Israel viram aquilo, perguntaram uns aos outros: O que é isso? E no versículo 20 está escrito assim: Moisés dá orientação: vocês peguem cada dia a porção diária. Não guarde nas panelas. Não faça provisão para amanhã. Você não sabe onde é que você vai estar amanhã. Amanhã a nuvem pode se levantar. Ou pode ser a coluna de fogo ainda hoje. Então não guarde para amanhã, porque Deus vai dar a cada dia um passo de cada vez. Mas a palavra diz no versículo 20, eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, e alguns deixaram do maná para amanhã. Que novidade, né, irmãos? Na manhã seguinte, mas deu bicho e cheirava mal. E Moisés se indignou contra o povo, porque era uma ordem pequena, era algo pequeno, era tipo aquela ordem, a ordem do Éden, né? É para não comer, é para não guardar, é para confiar. Mas aí o povo não ouviu a Moisés. Então, esse maná que caía lá no arraial, irmãos, esse maná que todo mundo podia pegar, ele era efêmero, transitório, só servia para um dia, apodrecia, não alimentava de forma duradoura, não custava nenhum esforço, era facilmente colhido. Sabe o que esse maná representa? Aquela leitura rápida da palavra que você faz. Aquela palavra que não muda, não houve custo por ela. Você só recebeu, você só pegou, você só comeu. Mas é um alimento transitório, não foi algo que você buscou, que você trabalhou por ela. É aquela meditação rasa e sem profundidade que não alcança a alma e não muda a vida. E por isso que o povo nem ligou para o que o Moisés falou, não seguiu a instrução. Por quê? Porque aquele maná estava fácil demais, ele estava só na superfície. Então, ele alimentava temporariamente, né? E ele, no nível de maturidade, se eu for pensar aqui no nível de maturidade do crente, do cristão que se alimenta só do maná do arraial, eu vou chamar de cristão carnal. Cristão que está só no pátio. Ele não passa do átrio. Ele recebe aquela comida pronta que ele não prepara. É aquela palavra do domingo, aí que passa a semana, aí recebe de novo no outro domingo. Mas ela não perdura, ela não alcança muita profundidade, porque não foi uma palavra trabalhada. Aí nós vamos dar um passo seguinte agora nesse tabernáculo e vamos entrar no santo lugar. O que a gente encontrava no santo lugar? Os pães da presença, que era chamado também de pães da proposição. Um alimento mais forte, mas que não era comido por todos, né? Era um pão que a massa precisava ser amassada, assada, tinha que pegar lenha para poder assar, dava trabalho, precisava gastar tempo, trabalhar um pouco mais. E aqui eu vou usar essa figura como a palavra que foi fruto de um labor. É aquela palavra que você gasta tempo com ela, que vai penetrar na sua alma. Aquela palavra que é gostosa de ouvir. Quando você ouve, você diz, que pão gostoso. Salmo 19, versículo 103, o salmista vai dizer, mais gostosa é a tua palavra ao meu paladar do que o próprio mel. Como eu gosto de comer a tua palavra. Irmãos, nós temos sentidos espirituais. E o nosso paladar espiritual, ele é exigente. Ele pode comer qualquer coisa se você se acostumar a comer qualquer coisa, fast food espiritual. Mas o nosso paladar espiritual, ele deseja mais. Ele quer receber mais, ele quer comida de qualidade. Mas essa comida de qualidade tem um caminho, tem um preço. Ela exige um labor, ela vai exigir mais cuidado, porque esse pão, ele era elaborado, não era como o maná do arraial, que tu chega e pega, não. Você vai trabalhar para que ela venha dar fruto na sua vida, para que ela venha produzir a vida de Deus em você. Porque essa é a ideia de Deus, que a palavra vai lhe sustentar, vai lhe conduzir
produzir e vai ser vida na sua vida. Quando eu era nova convertida, eu orava muito por fé. Meu Deus, chorava, orava, Senhor, me dá fé, me dá fé. Eu não via fé em canto nenhum. E Senhor, me dá fé, e eu orava por fé. Aí um dia, eu estava lendo o livro de Romanos, no capítulo 10, e aí eu encontrei versículo naquela parte do texto que diz, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. E de repente eu recebi aquela iluminação, e Deus falou assim, você fica orando por fé, por fé, por fé, você só vai ter fé se você aprender a abrir a minha palavra. Porque a fé vem pelo ouvir. Esse ouvir é ouvir a voz das Escrituras, é ouvir Deus falando com a gente através da palavra, porque a leitura da palavra ela tem que ser essa conversa de Deus conosco, nos confrontando, nos consolando, nos alimentando, nos dando promessa. Não é uma palavra que a gente vai buscar da boca do profeta, é uma palavra que a gente vai buscar da boca de Deus. E eu aprendi que fé não vem por osmose. Aquela fé que eu não gasto nada para que ela seja construída na minha vida. E quando o Senhor me falou isso, o Senhor disse assim, aprenda a depender da minha palavra e a se alimentar dela. Porque vai chegar situações na sua vida que você só vai ter a mim e a minha palavra. O que você vai fazer se você não depender dela? E eu comecei essa trajetória que eu caminho até hoje, de tentar compreender a mente de Deus através das Escrituras. Então, esse maná, esse pão que representa esse alimento, ela é aquela palavra que vai alcançar a nossa alma. O nível de maturidade desse cristão aqui é o cristão que entrou no lugar santo, que teve a sua alma tocada, que começou agora esse processo de transformação. Ele não está mais vivendo uma vida inclinada para as coisas do mundo e para a carne. Não, ele está nessa trajetória com Deus de cura, de santificação, que é onde Deus quer nos levar. E aí a gente chega para a parte mais especial do tabernáculo, o Santo dos Santos. E o que a gente encontra no Santo dos Santos, irmãos? Vamos ler. Ainda estamos no capítulo 16, vamos ler o versículo 33 e o 34, que diz assim, 16 de Êxodo, 33 e 34. Então Moisés disse a Arão, pegue um vaso, ponha nele 2 litros de maná e coloque-o diante do Senhor, para que seja guardado para as futuras gerações. Como o Senhor havia ordenado a Moisés, assim Arão o colocou diante da arca do testemunho para o guardar. Lá no lugar santíssimo, irmãos, o que nós tínhamos? Nós tínhamos o maná escondido. Estava dentro da arca, tampado pelo propiciatório. Foi uma das coisas que Deus mandou que se guardasse. O interessante é que como esse alimento, como esse maná estava continuamente ali na presença de Deus, não apodrecia. Esse maná não cheirava mal de um dia para o outro. Esse maná não ficava podre, não arruinava, porque era algo que estava ali debaixo de uma unção gloriosa da parte do Senhor, preservado. Em João, no capítulo 6, a parte B do versículo 63, o Senhor Jesus diz, as palavras que eu vos digo. Vamos completar o versículo, irmãos? A palavra que eu vos digo são espírito e vida. Essa é a palavra representada pelo maná escondido. É a palavra que é espírito e vida. É a palavra que é viva e eficaz. E quando a gente está meditando nela, degustando dela, ela não fica na superfície, ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e expõe tudo que está no nosso coração. É a palavra que perdura, que não desvanece, porque alcança o espírito. É um maná que é só seu e Deus. É aquele entendimento, aquela palavra que direciona a sua vida. É iluminação. Quando Paulo ora pelos Efésios, na carta que ele escreveu, no capítulo 1, versículo 17 e 18, ele diz, eu oro para que o entendimento de vocês seja iluminado, para que vocês tenham iluminado os olhos do vosso coração, para que vocês possam entender plenamente a vontade de Deus em toda a sabedoria.
É esse tipo de iluminação que essa palavra traz. Salmo 36, versículo 8. O salmista diz: pois em ti está o manancial da vida. Na tua luz veremos a luz. Na tua luz veremos a luz. Palavra de Deus, lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. É a compreensão da verdade de Deus revelada ao nosso espírito pela Escritura. É o resultado de uma vida de busca. É fruto da graça, mas também é fruto de esforço. Porque a Bíblia, irmãos, não dá seu fruto ao preguiçoso. A Bíblia, ela conversa com quem tira tempo para conversar com ela. E ela vai aplanando os nossos caminhos. E ela vai nos santificando, porque o Senhor disse que é ela que nos santifica na verdade. Santificai-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Como é que a gente cresce na fé? Como é que a gente cresce em santificação, se a gente não gasta tempo com a palavra? Eu sei que a vida é corrida. Eu sei que há muitos compromissos. Eu sei que se multiplicam os afazeres. Mas não há outro caminho, irmãos, para que a gente cresça na fé. E para que a gente se aproprie daquilo que Deus tem preparado para nós e nos direcione e nos revele os seus caminhos. Nível de maturidade desse cristão chegou no lugar santíssimo, no lugar da intimidade, da comunhão, no lugar onde a gente conhece não apenas só os feitos e as obras de Deus, mas a gente conhece também os seus caminhos. Apocalipse, capítulo 2, versículo 17. A partir do versículo, o Senhor vai dizer: ao que vencer, dar-lhe-ei a comer do maná escondido. Vamos repetir esse texto? Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer do maná escondido. Você provou aqui na terra, não foi? Você gostou? Foi palatável ao seu sentido espiritual? Você vai receber mais, porque Salmo 119, 89 diz: para sempre, ó Senhor, a tua palavra está firmada no céu. A palavra que você tem aqui, lê, ela veio de Deus, ela veio do céu. Ela está lá. Então, por isso que Jesus promete para a gente esse maná escondido. Ele está falando de qual? O que caía no arraial, que você chegava com a sua bacia, pegava rapidinho, de qualquer maneira, abria a caixinha de promessa e tirava? Não. O maná escondido vai ser aquela fruto da sua intimidade com Deus, do seu gastar tempo, do seu investir conhecendo a Deus pelas Escrituras. E concluindo, Deuteronômio no capítulo 8. Deus é tão didático, Deus é tão lindo na maneira de ensinar o seu povo. Amo o Senhor. Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. A palavra do Senhor diz assim: Ele humilhou vocês. Moisés falando aos israelitas, já pertinho de entrar na terra de Canaã. Ele humilhou vocês, ele os deixou passar fome. Ele os sustentou com um maná que vocês não conhecem e que nem os pais de vocês conheciam. O para vai dizer o objetivo, vai indicar o caminho. Para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo o que procede da boca do Senhor. O objetivo do maná era mostrar aos israelitas que eles dependiam da palavra de Deus para viver. Era um símbolo da palavra que sai da boca de Deus e dá vida ao homem. E nesse lugar dessa intimidade, dessa revelação da palavra, desse encontrar com Deus, esse lugar, irmão, não tem mais cortina de fumaça. Não tem mais nada que afaste a gente ali do santíssimo lugar da presença de Deus. Hebreus capítulo 10 vai dizer para a gente que nós podemos ter ousadia para entrar no santuário pelo novo e vivo caminho que o Senhor nos abriu. Então nós não precisamos de incensário nem nos esconder de Deus. Nós estamos na presença dEle, e na presença dEle Ele tem algo para nos ensinar, para nos direcionar. Irmãos, eu vivi 20 anos em Moçambique. Antes de ir para lá, eu gastei muito tempo aqui no norte do Brasil, entre Belém, entre o Amazonas e entre o Pará. E eu vou dizer para vocês, se não fosse a palavra do Senhor,
Se não fosse esse caminho que eu comecei lá no arraial, pegando bem facilzinho, mas depois vendo que não dava, não tinha sustância espiritual, tinha que cavar um pouquinho mais. E estou cavando até hoje. Deus sabe em que nível é que eu me encontro. Mas se não fosse essa palavra, a vossa irmã não estava aqui hoje, aqui e agora diante de vocês. A palavra do Senhor é o sustento da nossa vida. Vamos ficar de pé? Glória a Jesus. A palavra do Senhor é o sustento da nossa vida. A palavra do Senhor é o direcionador, é o norteador. E o Senhor, é desejo dele que esses norteamentos, ele venha dar diretamente para nós. Está na palavra, está nessa riqueza que o Senhor nos concedeu, essa oportunidade preciosa que nós temos. Eu vou orar aqui pelos meus irmãos. Eu não sei em que nível você está. Como é que está o seu relacionamento aí com o Senhor? Se você está pegando maná lá do átrio, lá do pátio, lá do arraial. Se você já está um pouco mais laborioso e você está ali já trabalhando, né, pelos pães da presença. Glória a Deus se você já chegou no Santíssimo Lugar. Mas eu quero dizer uma coisa para os meus irmãos. Nesses tempos que nós estamos vivendo, quem não estiver com as suas raízes bem fincadas, bem enraizadas, bem profundas nas Escrituras, não há de suportar o que há de vir nos dias em que nós estamos vivendo. Eu quero orar Posso orar, pastor? Vou orar pela igreja do Senhor. Pedindo a graça do Senhor sobre as nossas vidas, para que nós possamos ser despertados na nossa responsabilidade maior que nós temos com a Escritura, com a revelação do Senhor, porque o Senhor quer nos levar a um outro lugar no nosso relacionamento com eles. Pai, eu oro pela sua igreja, oro por mim, oro por nós. Agradeço ao Senhor pela sua palavra revelada que o Senhor nos trouxe. Palavra que nos mostra, Senhor, os caminhos do Senhor. Os caminhos do Senhor são planos, são aplainados. E nós precisamos do Senhor. Que o Senhor aplaine, Senhor, os teus caminhos no nosso coração. Que o Senhor venha pavimentar a nossa fé no chão da tua palavra. Que o Senhor desperte amor, desejo, Senhor. Que o Senhor não deixe o teu povo ficar saciado só com o maná do arraial. Uma comida ligeira, rápida, que não nutre, que não dá sustância, que não ensina perseverança, nem paciência, nem consolação e nem traz esperança. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor nos dê graça, Senhor, para cada um de nós, para que a gente possa desejar o pão da presença, um passo de cada vez, um nível de cada vez, Senhor. E nesse lugar da presença a gente possa, pela graça do Senhor, ser um pouco mais responsável e laborioso com a sua palavra. Ouvindo o Senhor pela palavra, ouvindo a tua voz que fala, a tua voz que diz: quando você era menina eu te amei, mas agora você cresceu e se distanciou de mim, mas eu sou o mesmo Deus. Senhor, nos dê graça para a gente chegar no Santíssimo Lugar. Senhor, esse lugar onde o Senhor tem esse maná especial para quem ama o Senhor. Para quem entendeu que o Senhor não é um Deus que só quer serviço, mas o Senhor quer ser amado. E o Senhor é um Deus que se aproxima, que se revela e que atrai a ti com cordas humanas aquele, Senhor, que ama o Senhor. Em nome de Jesus, nos leve a esse lugar, onde a gente possa conhecer mais de Ti, onde a gente não viva com base nas obras e nos feitos que às vezes nem compreendemos porque aconteceram, mas que a gente possa nesse lugar compreender os caminhos do Senhor, o agir do Senhor, ou não agir do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, que a Tua bênção esteja sobre a Tua igreja. E que essa semana a gente possa fazer um compromisso renovado de pegar as Escrituras, se debruçar sobre elas, buscar aqui o nosso pão, a nossa fonte de vida, como o Senhor nos ensinou, que não é só de pão que a gente vive,
mas é de toda a palavra que sai da tua boca. É ela que nos sustenta, é ela que aumenta a nossa fé, é ela que nos deixa e nos põe de pé. E eu te agradeço e te louvo pela tua palavra e pela tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.